Nós vamos falar hoje sobre os ensinos de Jesus, o propósito, dos ensinamentos de Jesus, já pré-iniciando o nosso tempo aí, essa nova série, que nós vamos ministrar por 40 dias, vai ser um tempo muito legal. E eu quero ler somente um texto com vocês. Pode passar o próximo slide, vamos ler junto. 1, 2, 3. De novo. Essa é uma pergunta que Jesus fez e que para mim ela faz muito sentido. Aliás, querido, de perguntas e respostas nós vivemos o tempo todo, a nossa vida, e o contexto disso aí, Jesus estava na volta de uma mesa, e mesa é um lugar bom de se perguntar, mesa é um lugar bom de se responder. Tudo que a gente conversa envolve perguntas e respostas. Mas antes de começar, eu quero orar, pedindo que essa palavra, em nome de Jesus, cale em nosso coração, provoca-nos a uma mudança, leva-nos a um novo nível de relacionamento com Deus, a um novo nível de comprometimento com os seus ensinamentos, que possamos sair desse lugar edificados na sua palavra e informados e certamente cheios de conhecimento para aquilo que nós vamos ser, tomando como exemplo a vida e a pessoa do Senhor Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade de mover no nosso meio, que possamos, Pai, nos edificar com essa palavra. Nós cultuamos, demos a Ti o nosso louvor, nossa adoração, parte daquilo que o Senhor tem nos abençoado com os bens, nós devolvemos ao Senhor, e certamente, Pai, agora nós precisamos que o Senhor mova através de nós com a Sua palavra. Não permita que ninguém saia desse lugar como entrou, mas saia mais edificado, mais encorajado, mais valente para encarar esse mundo, Pai, sob as bases, Pai, os fundamentos dos Teus ensinamentos, em nome de Jesus, é o que oramos, para a glória de Deus Pai, amém e amém. Aplauda a palavra do Senhor, glória a Deus. Nessa passagem, querido, que nós acabamos de ler, o contexto, ela mostra que Jesus, ele acabara ali de lavar os pés dos seus discípulos. Não é porque os pés dos discípulos estavam sujos, se bem que é bem provável que estivesse sujo, sim, naquela época de sandália, andando naquele deserto, mas nada disso tinha a ver com essa tradição ou com qualquer ritualismo formal daquela época, não é nada disso. Essa humilde atitude de Jesus, ela nos ensina muitas coisas. Primeiro, que a igreja em todos os tempos ela deve seguir o exemplo do Senhor, perdoando os seus, restaurando os seus membros, que às vezes no caminho acabam tropeçando ali no pecado. Gálatas 6:1 diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então a gente vê aqui uma reciprocidade, a gente vê uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu ofereço perdão, que eu entendo a fraqueza de alguma pessoa quando ela cai, eu também em algum momento vou precisar disso, eu também vou ser socorrido na hora que eu for tentado. Jesus naquela mesa estava respondendo ali, ou fazendo pergunta. Ele fez essa pergunta para os seus discípulos, porque, querido, é necessário em tudo na nossa vida que a gente entenda o propósito, do porquê, o que nós estamos fazendo. Nós precisamos entender, e Jesus estava ensinando as coisas mais preciosas, mais importantes para a igreja naquela mesa, e ele termina ali no meio daquela conversa, e ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Porque para Jesus, que após algumas horas depois iria partir, iria ser morto, entregue, porque ele sai dali e vai para o Getsemane orar, e naquele dia ele é preso no Getsemane, ele vai para a cruz. Então Jesus precisaria saber: vocês entenderam o que eu ensinei a vocês? Vocês compreenderam isso? Porque vocês vão continuar aquilo que eu ensinei para vocês. É necessário que vocês entendam. E a pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje é essa mesma. Mateus 18:15, ele só: se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Jesus estava ensinando sobre tudo isso naquela mesa. Então, querido, quando nós achamos que nós estamos atingindo aquele lugar de importância, aquele grau maior de influência na igreja, nós devemos ser as pessoas mais humildes e com esse mesmo espírito de abnegação
que teve o Senhor Jesus. A minha oração, eu já testemunhei isso várias vezes aqui para vocês, sempre foi essa, de todas as manhãs: Deus, não permita que eu pense que eu sou alguma coisa. Eu sei de onde saí, eu sei quem eu era, e eu nunca quero sair desse lugar. Vários pastores, querido, quando você chega um número de membros, você atinge uma estrutura, várias pessoas, eles encostam em você, e eles fazem com que você queira sentir ser alguma coisa, né? E na verdade, querido, nós não somos nada. Nós sem Cristo, nós não somos nada. Então, nós, quanto mais, na verdade, o crente que tem juízo deveria orar brincadeira isso, eu não escuto muito isso, para não ser nada, porque quando você é alguma coisa, você tem que ser mais servo, você tem que servir mais, você tem que abnegar mais, você tem que se humilhar mais. Então o crescimento de Cristo não é para cima, não, o crescimento de Cristo é para baixo. É necessário que eu diminua e que Ele cresça. Então, ali no versículo 16, Jesus ele fala que o servo ele não é maior do que o seu Senhor, e servo aqui no grego é doulos, querido. Jesus ele então exemplifica a escravatura em serviço do Pai. Ele está ali dizendo: eu sou escravo do meu Pai. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer, eu faço o que Ele manda. Então os servos de Jesus, eles não podem ser altivos, mas eles têm que ser humildes, porque ninguém foi maior do que Jesus. E Ele foi humilde até a morte, e morte de cruz. Jesus ele diz também que o enviado, que ele fala do servo e do enviado, que o enviado não é maior do que aquele que o enviou, e vice-versa. Enviado no grego é o que? Apóstolos. E essa comissão, ela só é revelada na nossa relação com Cristo. Não adianta, querido, nós desejarmos essas coisas fora de um relacionamento com Deus, nem querer ser servo, nem querer ser um apóstolo ou um enviado. Não dá, isso não se constrói fora de uma relação com Deus. E isso nos traz a mensagem de escravo mestre. Parece meio controverso, antagônico, escravo mestre. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, ele chama a si próprio de escravo e apóstolo. Querido, 13 cartas no Novo Testamento, não é para qualquer um. Ele era um mestre, ele era um apóstolo, ele era um pastor, um profeta. E esse cara disse que ele era escravo e apóstolo. Romanos 1:1, Paulo, ele diz: servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então todas as ações de Jesus, eles traziam um ensino às pessoas que estavam ao redor de Jesus. E Jesus, ele veio nos ensinar fundamentos para as nossas vidas que estão ligadas ao nosso propósito, à nossa missão, ser um enviado, um apóstolo, um enviado com propósito, ou seja, ser um apóstolo dele, enviado para lavar os pés dos que estão imbuídos nesse mesmo propósito. Olhe para o seu irmão e diga assim: ó, eu preciso lavar os seus pés, e você precisa lavar os meus pés. Jesus estava, vocês entenderam isso? Eu lavei o pé de vocês, eu me humilhei, sendo Senhor, eu me humilhei e lavei os pés de vocês. Isso era pior, o pior serviço, era pior, né? O pior escravo, o escravo inútil que não servia para mais nada, ficava ali na casa das pessoas, quando recebiam visitas, para lavar os pés de quem chegava na casa. E Jesus ele não só toma essa posição, mas ele tira a roupa, a sua túnica, tira a sua vestimenta altiva, né? Não no mau sentido, de quem realmente ele era, e se veste com uma toalha, que é o que o escravo vestia. E ele não para aí, ele lava os pés dos discípulos. Então, para ser um escravo, apóstolo, sem Cristo não dá. Mas é isso que nós precisamos, é disso que Jesus nos ensinou, e é disso que Ele está falando. Será, querido, que como igreja nós vivemos essa realidade em nossos dias? Vamos refletir sobre 5 motivos do porquê Jesus ele veio nos ensinar. Primeiro, ele veio nos ensinar para revelar o Pai. Revelar o Pai. Às vezes nós andamos tanto tempo com Jesus,
e nós não conhecemos o Pai. Felipe, que era um dos seus discípulos, ele também tinha essa dúvida. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Ô Felipe, anda tanto tempo comigo, por que você está falando mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus veio revelar o Pai e o seu infinito amor pelas nossas vidas, e Ele mostrou que Deus, Ele é um Pai amoroso, que Ele se preocupa com o seu povo, e além disso, Deus deseja, querido, ter um relacionamento íntimo com cada um de nós, e que quando nós compreendemos, né, esses ensinamentos de Jesus, nós estamos também conhecendo o caráter de Deus e a essência desse Pai. E a nossa também, quando nós nos relacionamos com Deus, nós vamos sendo revelado, o que está oculto vai sendo revelado, eu vou me conhecendo, quando eu vou me relacionando com Deus, ao mesmo tempo que eu conheço o Pai, Ele se revela a mim, eu me revelo a Ele, Ele permite que eu me revele a Ele. Para quê? Para que esses ensinamentos entrem na minha vida e eu vou me relacionando no nível dele, de santidade. Sede santo porque eu sou santo. Eu vou me relacionando a Ele como um Pai galardoador, um Pai amoroso. Não é mais aquele Senhor lá distante, como às vezes relacionado a um pai que não foi tão bom para mim aqui, um pai que corrige de forma violenta. Não, Deus corrige, Deus, né, usa a varinha, mas Ele faz isso porque Ele ama. Ele mesmo diz isso: eu corrijo porque eu amo. O filho que não recebe essa correção é bastardo, e o pai que não corrige não é um pai. Ele faz isso com amor. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque eu não posso agradar a quem eu não conheço. Você não tem como agradar quem você não conhece, porque eu não posso mesmo, isso não tem como acontecer. E a fé em Cristo é que me faz conhecer a esse Deus Pai. É através de Cristo. O texto continua dizendo que aquele que se aproxima dele precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador do que os busca. Então eu preciso conhecer Jesus, porque é somente através de Jesus que eu me achego ao Pai. Conhecendo esse Pai, eu aceito pela fé que Ele é o meu presenteador, o meu galardoador, o meu Pai, o Pai que me ama, que não existe nenhuma possibilidade dele me abandonar de jeito nenhum. Então, os ensinamentos de Jesus, em primeiro, revela para mim esse Pai amoroso. Segundo, valorizarmos o reino de Deus. Jesus nos ensina a valorizar. Colossenses 3:2 diz para a gente pensar nas coisas do alto, lá de cima, e não nas coisas da terra. Então Jesus nos ensina que o reino de Deus, ele está próximo, e é lá, querido, que nós devemos fixar os nossos olhos, as nossas expectativas, porque é de lá que vem esses valores que Jesus ensinou, que vão transformar a nossa vida, que vão revelar para nós, vão tratar a nossa relação de amor, de perdão, de misericórdia, de justiça, de benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É essa relação com Deus que vai fazer com que estas coisas elas criem valor dentro de nós, e nós vamos começar a enxergar vidas com mais amor. Nós não vamos ficar aplicando a nossa justiça própria, nós vamos enxergar as pessoas com o interesse de perdoar, vai sair rancor do nosso coração, nós não vamos criar problemas com pessoas por causa de pequenas coisas, que é o que mais acontece. Irmãos brigados, irmãos entrando em justiça contra o outro, irmãos de carne até, de mal, que não conversam, querido. Quando nós valorizamos o reino de Deus que vem através dos ensinamentos de Jesus, isso aqui está embutido, é inerente. Não há como eu estar no reino e estar nos princípios de Jesus sem amor, sem perdão, sem misericórdia, com rancor no coração. Isso não combina. E Jesus, ele ensinou que o reino de Deus, ele está próximo, ele diz, buscar e pensar nas coisas que estão relacionadas com esse reino. Nós estamos muito plantados nesse chão, nós estamos plantados demais aqui, e toda, querido, a nossa ambição além da morte, ela teria que ser descobrir essas riquezas nas regiões celestiais. Toda a nossa força deveria ser aplicada aí, e nós
Muitas vezes não fazemos isso, nós gastamos tempos, horas, dinheiro, nós gastamos emoções, nós nos desgastamos para nos enchermos de coisas aqui. E Jesus está dizendo, Ele está ensinando: não, as coisas que vocês mais precisam, elas não estão aqui. Efésios no capítulo 1, 3 diz que deve ser a nossa aspiração agora e em todos os momentos da nossa vida. Paulo diz: bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, ou as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Querido, olha que Jesus diz: nós corremos atrás de coisas aqui, de bênçãos naturais. Jesus diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Na terra, no natural não, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o foco nessa terra é que rouba, querido, de nós o verdadeiro ensino de Jesus, que é nas regiões celestiais. Nós paramos de focar nas regiões celestiais, nós começamos a acumular riquezas, coisas, nos desgastamos emocionalmente. A depressão, querido, a ansiedade, essa preocupação com o futuro, a prisão com o passado, a gente não consegue sair do que aconteceu e nós estamos presos ainda no que vai acontecer. Já estamos ligados, nem desamarramos a corrente que nos puxa para o passado, mas já nos engatamos nesse esquartejamento, o futuro nos empurrando para frente, para coisa que nós não podemos nem sonhar, porque não conhecemos, não sabemos nem se vamos estar vivos daqui a um segundo. E é isso que provoca a ansiedade, a preocupação com o amanhã, e a depressão, que é esse ligamento com o passado. Nós temos ligado essas coisas. A gente precisa, querido, explorar essas riquezas celestiais. Elas estão ocultas, escondidas em Cristo. Ele já nos abençoou, com as bênçãos espirituais, já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, nós temos que buscar isso. Então é ter o foco nessa verdade que Jesus ensinou. Efésios 3 e 4 diz que nós morremos com Cristo e a nossa vida está oculta nele, em Deus. Sabe, quando eu estava procurando Jesus depois que ele morreu, eu disse assim: por que estão procurando entre os mortos? Ele não está mais aqui. Não foi isso que hoje falou para aquelas mulheres? Às vezes, querido, eu e você, nós estamos procurando entre os mortos. O que é entre os mortos? É o mundo. Nós ficamos procurando no mundo aquilo que Jesus disse que nós já alcançamos no reino espiritual, nas regiões celestiais, e nós gastamos muito procurando isso. E quando Cristo voltar, querido, Ele diz que o nosso estado glorioso, ele será manifesto. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Existe uma realidade a meu e a seu respeito: nós não nos conhecemos, porque existe um ser espiritual em nós que tem essa semelhança com o Pai, que nós vamos ver depois quando Jesus voltar, que nós somos como Ele é, um corpo, um ser glorioso, e nós nos prendemos, enchemos esse esqueleto de tudo quanto é tipo, de químicas e produtos de maquiagem. Não estou criticando ninguém, tá? E de coisa, de tênis, e de maquiagem, de plástica. Nós enchemos tudo isso, mas deixamos o espiritual meio esculhambadão. Gastamos bastante com isso, pensando nessas coisas, querido, e nós não pensamos no ser espiritual que nós somos, não investimos. Esse é o ensinamento de Jesus. Cristo, ele nos ensina que, embora ainda nós não sabemos o que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo quando Ele se manifestar. Isso, querido, é valorizar o reino. É isso que você é, um rei no reino de Deus. No reino de Deus, ele não é carnal, ele é espiritual. E se você está inserido nesse reino, você é um ser espiritual. Você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo. É isso que Jesus diz. Você está aqui, mas você não é daqui. Sua pátria não é aqui. Jesus já está construindo morada para mim e para você, nesse reino pelo qual você já pertence. Amém? Amém? Eu sei que está calor, querido, mas dá para passar um amém melhor. Amém? Outro, por que Jesus
nos ensina para modelar uma vida exemplar. Ele nos ensina para que a gente seja modelo para esse mundo. Modelo. Querido, dá vergonha hoje. Às vezes você vai a algum lugar, e esses dias eu não quis criar caso, mas eu fui fazer uma simulação de uma compra de um carro, de um financiamento, e eu fui orientado pela pessoa. Ela preencheu a ficha errada, e ela disse: não diz que você é pastor, que eles não aprovam. Eu falei assim: então você já está fora, porque eu não vou mentir por causa. Não, mas tem outra coisa aqui que cabe. Eu falei: não cabe nada, você põe aí que eu sou pastor ou não tem negócio, porque eu sou pastor. Eu falei: eu não vou criar caso com você, mas você está bem lascadinha, porque você já pensou. E era uma empresa super. Se a concessionária ou a fabricante desse carro sabe de um negócio desse, dá um bode lascado. Quantos milhões de pastores não tem carro? Poderia fazer o que o pessoal faz aí? Cancelar, como é que é, né? Que coisa mais absurda. Mas eu fui para casa numa boa, e depois comecei a meditar e entendi. Porque eu perguntei para ela qual o problema. Ela falou: porque há muito calote de pastores. Tem hora que não dá vontade de falar que é pastor. Não dá. Olha que coisa terrível. Aí Jesus veio para moldar na igreja um povo diferente. Um povo seu, propriedade exclusiva dele, para anunciar as suas obras. João 2,21, mais o tempo do qual ele estava falando. Jesus estava, quando ficou lá, eu vou parafraseando aqui, na frente do templo, ele disse: olha, esse templo aqui mas ele não estava mostrando aquele templo, estava falando dele. Esse templo aqui, vocês estão construindo tanta coisa aí, em 3 dias, né? Eu reconstruo esse derrubar, eu construo de novo. Quando Jesus ele chama aquele seu corpo ali, aquele, né, santuário ali, que é o seu corpo, ele substitui então o templo, que era o lugar de todo aquele ritualismo do culto da época, pela igreja do Senhor. Então todo aquele zelo, onde Deus se manifestava agora, não é mais no templo, mas agora é a nossa vida, e todo aquele, vamos dizer, aquele ritualismo que existia para entrar na presença de Deus, que ele não perdeu. Deus não compactua com o pecado. O sacerdote precisa estar limpo, senão ele não poderia entrar no Santo do Santo. E Jesus está dizendo agora: eu sou o templo, é em mim que vocês vão entrar, é através de mim que vocês vão chegar ao Pai, porque o templo é o lugar de manifestar a glória. Então, querido, nós precisamos ter a mesma vida exemplar do sumo sacerdote. Jesus é também o sumo sacerdote, o nosso modelo. Então, quando Jesus ele chama o seu corpo de santuário, ele está substituindo aquele culto ali no templo, naquele ritual, pela igreja. E no lugar do templo material, Jesus ele vai levantar, pela sua ressurreição, uma nova comunidade de santos, né, que vai ter pleno acesso a Deus por intermédio dele, de Jesus. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ele é o modelo, eu preciso ser como ele, para que eu possa entrar na presença do Pai por ele. João 13,15 diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Ele deu o exemplo, ele está dizendo: porque do jeito que eu fiz, é assim que vocês vão fazer. Então Jesus veio ao mundo, e ele viveu uma vida sem pecado, servindo de modelo para nós, uma vida, querido, de extrema ou de absoluta santidade. E ao seguir os ensinamentos de Jesus, não significa que nós não vamos pecar mais, porém nós nos tornaremos santos agora, lutando contra o pecado. Não pecadores lutando para ser santo. Nenhum pecador, por mais que luta, não consegue ser santo, porque nós somos santificados através da ação do Espírito Santo na nossa vida. É preciso entregar a vida, e agora o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida, o nosso caráter, emoções, vai nos lembrar o que Jesus ensinou, vai nos convencer do pecado, do erro, das injustiças. Ele vai nos caminhar, para que nos modelar, para que a gente seja esse exemplo de vida. Então, querido, não diga nunca que você quer ficar bom, que a hora que você melhorar, parar de beber, parar de fumar, que aí você vai para uma igreja, vai procurar Deus. Talvez você nunca procure, vai morrer pior do que você está. Jesus ele veio para os leprosos, para os bêbados, prostitutas. Jesus veio por causa do pecado. Ele não veio para os santos, ele veio para
os pecadores. Se não fosse assim, para que ele veio aqui? Se eu esperar ficar bom, nós nunca somos bons, nunca seremos bons o suficiente para relacionar com Deus. É só por Cristo Jesus, só Ele nos deu o seu Espírito. Eu vou deixar para vocês um consolador, um outro consolador. Ele vos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. Quando você lê a Bíblia, está na iminência do pecado, quem te lembra daquele versículo? A Bíblia diz isso, é o Espírito Santo. Você cede à vontade dele e você vai estar sendo transformado, modelado, e a vereda, a sua vereda do justo, que é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, ela é como a luz da aurora. Quer dizer, cada dia ela vai brilhando mais até ser dia perfeito. Hoje, querido, eu não posso ser como ontem eu preciso ser melhor. Amanhã eu não posso ser como hoje, eu preciso ser melhor, e assim por diante. O crente não pode, decrescer, ele tem sempre que crescer em Cristo. Ele não pode regredir, ele está sempre em crescimento. Por isso que precisamos ler a palavra de Deus, orar, jejuar, meditar, ter comunhão uns com os outros, porque na comunhão nós aprendemos, ouvimos o testemunho do outro, daquilo que o outro saiu, eu posso também, aonde o outro chegou, eu também posso. Nós vivemos nisso, isso vai modelando a comunhão, ela é maravilhosa, porque aqui, querido, deixa eu te contar o que eu já fiz na vida. Não sei se você vai querer ser membro mais dessa igreja, mas se você contar, eu não sei nem se eu vou na tua casa mais também. Ou não é assim? Nós somos assim, querido, essas coisas ridículas. Só o Espírito Santo pode se importar com uma pessoa como eu, como você, e querer nos transformar. Mas não permita não ser modelado pelo Espírito Santo, querido. Você atrasa na sua vida espiritual, e a consequência disso é morte eterna. Jesus está nos modelando. Existe um modelo para entrar no céu, existe um modelo para se relacionar com o Pai, e a menos que a gente, aceite isso, não quer dizer que nós vamos estar perfeito assim como Ele é, mas nós vamos caminhar rejeitando o que Ele rejeitou, fazendo o que Ele fez, pensando o que Ele pensou, e nós vamos conseguir em nome de Jesus, amém? É pela graça, querido. Eu creio que quando nós chegarmos lá, querido, Deus sabe de tudo, conhece minhas fraquezas, por isso mesmo que Ele fez o que fez, por causa disso. Ele vai olhar muito mais como eu encarei o que Ele me ensinou, do que como eu venci cada coisa. Ele fala: você não desistiu, você lutou sem parar. Eu conheço as suas lutas, conheço os seus labores. Mas para um Ele vai dizer: eu vi, você não era nem frio nem quente. Uma hora você estava, outra hora você não estava, uma hora você foi, outra hora você não foi, outra hora você era discípulo, outra hora você não era. Eu vou vomitar você da minha boca. Você tinha um ânimo doble, você uma hora estava todo querendo fazer tudo, outra hora você não quer fazer nada. Sabe, querido, servo bom e fiel é aquele que não desiste de servir o seu Senhor, aquele que é correto com o seu Senhor. Esse servo bom e fiel. Então, trabalhar na modelação. Jesus é o seu molde, amém? Permita ser esse modelo. Quando as pessoas olharem para você, perguntar: o que é que tem diferente? Eu te conheci, eu conheci o seu passado. O que mudou? O que entrou na sua vida? E aí você tem, é porque eu tenho um modelo, estou seguindo um modelo, estou lutando, irmão, com as minhas dificuldades, com os meus pensamentos, estou lutando com os meus pecados, mas eu não desisto. Ele é o meu modelo e eu vou perseguir até morrer, amém? Quarto, promover a salvação. Para isso que Ele nos ensinou, Lucas 10:19, porque o Filho do Homem, 19:10, veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus, Ele veio com o objetivo, que ia cumprir sua missão de redimir a humanidade do pecado, comprar a humanidade das mãos de quem Ele foi vendido, ao diabo, resgatar a humanidade, resgatar o homem para si. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falhou. Jesus veio, Ele veio trazer arrependimento da nossa natureza pecaminosa e nos mostrar o caminho que nos leva à restauração do nosso relacionamento com esse papaizinho querido. É Ele, querido Jesus. Ele ensina que a verdadeira salvação, ela é para todos aqueles que creem.
Salvação para todos aqueles que creem. Esse versículo, ele é uma parte importante, ele é uma parte importante dessa mensagem de Jesus, porque ele revela que a salvação, ela não é limitada apenas a uma pequena, a uma seleção de pessoas, mas que ela está disponível para todos aqueles que creem. Qual é a principal ferramenta, a principal coisa que uma pessoa precisa para entrar no céu, se relacionar com Deus? Crer em Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa. Lucas, ele traz a mensagem de que a salvação é para todos aqueles que creem, que acreditam em Jesus como seu único Salvador. E a mensagem de Jesus, quando ele diz isso aqui, foi para Jericó, a salvação, a mensagem é essa, que a salvação, ela não está para um grupo, e era isso que o tradicionalismo pregava, a religião tradicional mundial pregava. Você tinha o direito de comprar a sua salvação, que você poderia, um grupo ter um nível de salvação maior, ter uma mansão no céu, os outros tinham que continuar morando no barraco, e alguns pregam até que você pode ter um cachorro no céu, ser um cachorro, é umas coisas muito doidas. Não, querido, não é para um grupo, e ao invés disso, a salvação, ela é acessível para todos que acreditam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus, ele ensinou que a salvação, ela não vem de nenhuma obra, nenhuma ação nossa, mas é tudo de Deus, e que nós precisamos, veio de Jesus. Foi Ele que nos redimiu, Ele que nos comprou. Redimir é comprar, e com alto preço Ele nos comprou. Portanto, todos aqueles que creem em Jesus podem desfrutar da misericórdia e da salvação de Deus. Então você veio para continuar essa obra, você é um promotor de salvação às outras pessoas. Jesus, como modelo, ensinou como fazer, para você apresentar Deus para as pessoas através dele. Então as pessoas olharão para você, verão Cristo em você, vão desejar esse Cristo, e porque recebem esse Cristo, agora eles se relacionam com Deus. Todo aquele que crê será salvo. Crê e confessar Jesus será salvo. Então diz: eu sou um promotor da salvação para os perdidos. E o último tópico, 5, você foi ensinado para preparar discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Querido, Jesus diz que te chamou para ficar sentado numa cadeira e recebendo imposição de mãos na cabeça e oração para ser curado. Diz que te chamou para uma outra coisa que não fosse por isso. Por que nós temos uma dificuldade enorme? Nós, querido, para começar, parece que nós temos uma dificuldade absurda de discipular, formar discípulos. Mas pior é que nós temos uma dificuldade de ser discípulo. E como formar discípulos sem ser discípulo? Jesus ensinou aqueles discípulos, ele formou, ele formou aqueles discípulos para eles continuarem a obra. E ele está dizendo aqui, vão, para todos nós, vão e façam discípulos. Para fazer discípulos você precisa estar sendo discipulado, e não existe nada mais interessante, não existe uma comissão mais importante do que você ser um discípulo que lhe dê aquilo que vai aprender com outra pessoa, aquilo que Jesus ensinou. E você não é só discípulo de uma pessoa, de um pai, de um líder espiritual, você é discípulo de Cristo, porque a pessoa está formando você para ser um discípulo dele. Jesus, ele nos ensina a preparar seguidores da verdade, ele é a verdade, e esses, queridos seguidores, eles vão dar continuidade a essa obra. Esses discípulos é que vão fazer as obras maiores ainda do que ele fez. Fazer seguidores, que eu e você, nós precisamos fazer seguidores que tenham temor, seguidores que sejam adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sabe quando aquele endemoniado de Gadareno, que não fez pelo texto, não deu discipulado nenhum ali com Jesus, só foi aquela experiência terrível e mortal na humanidade dele. Um cara que ninguém suportava, amarrava ele com corrente, ele quebrava a corrente, que se coçava com caco de telhas, tamanho endemoniamento, morava no cemitério. Imagina o estado desse cara. Jesus chega
liberta esse homem quer seguir, ele disse: não, você não vai me seguir, você vai ser meu discípulo. E esse homem veio e ganhou Decápolis, eu sempre engano, foi ele ou a mulher de Samaria, acho que foi ele mesmo, né? 10 cidades para Jesus. Decápolis quer dizer 10 cidades. Esse homem que não fez 1 ano, 2 meses discipulado com Jesus, ganhou 10 cidades para Jesus. A mulher samaritana, uma mulher que você já conhece a história, totalmente fora do padrão, né, ético, moral. Jesus disse: você já teve, né, 5 maridos, e agora o que você está não é o seu marido, né, você é uma mulher imoral, mas você vai ganhar Samaria para Jesus. Essa mulher saiu, ela disse: eu encontrei aquele que nós todos procurávamos. Você já encontrou o amado da sua alma? Então você tem que ser um discípulo e continuar fazendo o que ele fez com você, querido. Eu também preciso disso. Eu preciso disso. Você precisa ser um adorador, que ele disse para aquela mulher: chegou, mulher, o tempo. Não é, você não vai adorar na igreja, você não vai adorar, não, você vai adorar em espírito e a verdade, aonde você estiver. Você vai me adorar, não é cantando, não, você vai adorar é pregando a minha palavra, é sendo santo como eu sou santo, é amando, é perdoando. Você vai me adorar em espírito e em verdade. Ele nos ensinou a preparar seguidores que levam a sua mensagem de salvação ao mundo. Se nós não estamos interessados, querido, em fazer discípulos de Jesus, nós não deveríamos nem ocupar o seu tempo. Esse texto é pesado quando aquele jovem rico chega em Jesus e quer seguir: eu quero te seguir, Jesus. Jesus diz: e aí, você pratica as leis todas? Você dá o dízimo fielmente? Eu pratico os mandamentos, tudo eu faço. E Jesus, conhecendo o coração, diz para ele: você quer ser meu discípulo? Falta uma coisa: vá, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e me segue. A Bíblia diz que esse jovem triste saiu e não quis mais. E aí, esse é um retrato da nossa vida. Quando tem que ocupar o nosso tempo, quando tem que ceder um tempo a mais, uma ousadia a mais, uma coragem a mais, dar um passo a mais, nós paramos, como fez esse jovem. Decidiu não seguir Jesus. Nós não podemos parar, querido. Os seguidores vão levar essa mensagem a sério. Se a gente não estiver interessado nisso, que pouco vale nós ficar sentado numa cadeira, aprendendo o que Jesus ensinou e não replicando os ensinamentos de Jesus. É muita gente na igreja hoje roubando o tempo de outros sem nenhum compromisso com o que Jesus ensinou, querido, que é continuar a sua obra preparando discípulos. Às vezes, querido, os líderes gastam muito mais tempo com quem não quer nada com o reino, dão muito trabalho, mas dão trabalho porque não querem ser discípulos. Mas se decidir ser discípulos e fazer discípulos, tem uma responsabilidade maior. Se eu tenho um discípulo aqui, para eu dar uma resposta para ele, eu vou procurar ser mais santo, eu vou procurar ser mais honesto, mais correto, porque eu vou dar uma resposta. Quando ele me perguntar, eu preciso responder a ele. E essa resposta tem que ter relação com a minha vida com Cristo. Não pode ser a minha resposta, o meu jeito. Eu acho que é assim. Não acha nada. Jesus já ensinou tudo. Então, querido, o conselho para nós é: pare só de dar trabalho para os outros. Seja um lugar onde os outros vão te dar trabalho. Seja um lugar onde pessoas vão buscar conselho, ensinamento, maturidade, crescimento espiritual. Abra o seu coração para ser um líder de célula. Abra o seu coração para ser um pastor, um mestre, um apóstolo, um profeta. Abra o seu coração, querido, para Deus trabalhar em você e através de você. Quanto mais entregamos da nossa vida, do nosso tempo ao Senhor, mais dele nós temos. Pastor, você não conhece o meu tempo. Mas conheço que Jesus deixou por causa do seu tempo, do meu pecado, do meu abandono a Ele, das minhas desculpas. Eu sei o que Ele deixou a sua glória para fazer discípulos. Não é crente de banco. Jesus deixou a sua glória para perdoar a humanidade e levantar uma igreja poderosa de discípulos que façam a sua vontade. Pode deixar, queridos, fique, isso aqui é bênção. Diga: eu preciso ser um discípulo e fazer discípulos.
Amém? Vamos levantar com ousadia, querido. Ser grandes pastores de pequenos grupos. Um dia uma irmã falou para mim, Deus me chamou, ela saiu da igreja por causa disso, Deus me chamou, mostrou para mim que eu vou pregar multidões. Eu falei, enquanto você não pregar para uma pessoa, você nunca vai pregar multidões. Deus te chamou para pregar multidões, então comece com uma pessoa. Você sabe, querido, que eu vim pregar numa igreja aqui em Irati, depois de 13 ou 14 anos de convertido. A primeira igreja que eu preguei foi a comunidade Alcance de Irati. Peguei um esboço do Luciano, tudo que ele falou eu copiei e falei igual, morrendo de medo. Foi uma bênção aquele culto. Então, querido, não queira pregar multidões, não queira ser o palpiteiro da sua célula, do seu grupo, se você não tem discípulos. Dê palpite para o seu discípulo primeiro, e aí depois Deus vai abrir uma grande porta. Hoje essa irmã, querido, coitada, deu dó, saiu da igreja, porque ela queria pregar uma grande multidão, mas não queria pregar para uma pessoa, não queria ser um líder, não queria cuidar de ninguém. Ide por todas as nações e fazei discípulos, ensinando, batizando, andando com eles. Não é um mandamento para pastor e evangelista, para todos nós. É isso que Jesus ensinou. Está difícil cuidar até da casa, não é? Da nossa casa, dos filhos como discípulos. Um dia, querido, essa pergunta que Jesus fez aos seus seguidores, essa pergunta que eu comecei, vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Ou o que eu vos fiz? Ela terá que ser respondida por cada um de nós, se é que nós somos seguidores de Jesus. Cada um de nós vamos ter. Não, eu não entendi. Como? Você não entendeu e não perguntou? Quando se faz uma pergunta é porque você quer firmar uma ideia. Você entendeu, Igor, o que eu te fiz? Ele vai responder sim ou não. Se eu não disse, se ele não disser nada, eu quero dizer que ele entendeu. E quando eu perguntar, e você fez aquilo, ele dizer não, eu falo, para lá. Você não me disse que não entendeu e não fiz o que eu te mandei? É isso que nós vamos andar, ver lá, ouvir, tete a tete com o Pai. E aí, vocês fizeram o que eu mandei? Porque Jesus disse, quando vocês fizerem tudo o que eu mandei, eu vou dar um título para vocês de servos inúteis. Porque tudo que ele mandou é pouco perto do que ele fez. Jesus foi além, querido. Jesus foi além, pela minha vida e pela sua vida. Ele foi além, querido. Você suportaria uma cusparada na sua cara, porque você foi defender alguém, livrar alguém da morte, de uma briga, de uma humilhação, e a pessoa cuspiu na sua cara, bateu em você, crucificou você, te humilhou, deixou você nu, expôs publicamente sua vida, só porque você foi defender justamente uma pessoa? Pois é, querido, é isso que ele recebeu em troca da nossa vida. Como nós vamos justificar não fazer nada para um pai desse? Como que nós vamos explicar? Não entendi, eu não fiz porque não entendi. Pois é, querido, a frase que vamos ouvir certamente será essa: servo mau e infiel, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque até muitos mesmos que fizeram milagres, expulsaram demônios, vão ouvir da boca do Senhor: eu nunca vos conheci. Então, querido, nós precisamos tomar uma posição. Eu vou concluir. Jesus, ele nos convida a viver de maneira que reflita o seu caráter. Ele veio nos ensinar o objetivo de transformar o coração, o nosso coração, e preparar aqueles que nele crêem, né, para viver em amor e a serviço do reino, oferecendo salvação a toda a humanidade. Depois que eu me converti, querido, eu nunca mais consegui viver longe das práticas do reino. Tive minhas lutas, vontade muitas vezes de desistir, mas eu nunca deixei de servir a Deus com tudo que Ele me dava. Eu me aprofundei na sua palavra. Eu não tinha um discipulador, naquela época não tinha igreja em célula, cada um por si, Deus para todos, e a gente se aprofundou em Bíblia, em oração, em monte. Aqui a gente marca uma reunião de oração, numa igreja de 500 pessoas, aparece 12, 13, 14, querido, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, orar sem cessar.
O que é que nós temos feito com os ensinos que Jesus nos deu? Como eu tenho colocado em prática o que Ele me ensina? Como, querido? Quem aqui está com o ticket para almoçar? Levanta a mão. Pode levantar, isso. Tem ninguém aqui? São 300, mais de 300 tickets, só tem 50 aqui. E os que vão almoçar estão em casa só esperando a boia? Oi! Vai descer meio indigesto hoje a comida? Não vai, né? Se nem tiver vendo aquele pratão de arroz carreteiro, vai descer essa mesma fome, querido. Às vezes você já pensou bastante vezes já durante esse tempo aqui nesse pratão. Pensai nas coisas do alto. Nem só de pão vai viver o homem, mas todo aquilo que sai da boca de Deus. Uau! Você gostaria de ter Jesus como seu mestre? Então você precisa convidá-lo para ele fazer morada no seu coração. Morar ali. Ali, sabe, o seu coração, a sua vida é o lugar preferido de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. E onde Ele habita. Deus gosta de mudar. Vamos lá, ministério. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Pode mudar tudo, né? Pode mudar o que o Senhor quiser. Tem uma música que fala isso, né? Pode mudar o que o Senhor quiser, mas desde que não mexa no meu sofá, na minha cama, no meu chinelo. Mexe no que o Senhor quiser, não esquente o meu chuveiro, não me tire desse lugar, faça o que o Senhor quiser da minha vida, te entrego tudo, mas desde que o Senhor não peça nada. Vamos ser igreja, querido, que ouve, que obedece os ensinamentos de Jesus. Querido, eu estou afim, eu estou muito afim. Esse povo que está aqui, querido, eu vejo como vocês aqui dos voluntariados, vocês que servem a casa, voluntariamente, estão alegres, têm alegrado o meu coração da mais, temos comentado isso diariamente, mas nós queremos uma igreja inteira envolvida. Só esse grupo que está aqui, querido, mas você que está aí em casa, que vai vir depois comer carne, querido, nós fazemos um reboliço santo nessa cidade. Essa cidade em poucos dias pode ter uma experiência tremenda demais, poderosa, porque um homem só, que nem queria fazer, o Jonas na vida, que diz para Deus: Deus, o Senhor vai mandar eu pregar para aquele povo incrédulo, aquele povo doido lá, rebelde, prostitutos, eles vão se arrepender e o Senhor vai perdoar eles. Vou não. E a gente não faz assim, não faz não, vou pregar minha cunhada, aquela nojenta, meu sogro, minha sogra, de jeito nenhum. Aí ele se arrepende, vai vir para a mesma igreja que eu, não vou. Sabe por quê? Que você está na boca do peixe e ainda está nesse barco nojento ainda, e não foi jogado lá dentro, para se arrepender disso. Jesus orou: Pai, que eles estejam comigo, que aonde eu esteja, eles estejam também comigo. E a gente ora: Jesus, não deixa esse traste para a minha igreja, porque eu vou ter que sair da igreja se ele for. Que ensino é esse? Onde nós recebemos isso? Isso é do inferno, querido. Do inferno. Ore pelos seus inimigos. Deseje que as prostitutas, lésbicas, homossexuais. Ontem eu tive um dia, querido, assim, sobrecarregado. Eu não parei, levantei antes das 7 da manhã e corri o dia inteiro, não consegui parar. Era 10 horas, 9, eu não sei qual que hora que era, mais de 9 horas eu estava cortando a carne aqui, a carne que vocês vão comer hoje, muito boa. E a Márcia está lá, a Márcia não está aqui, o Jorge e a Tati estão viajando, boas, merecidas dias aí de férias, né? Encerrando aí o verão, glória a Deus, beijão para eles. A Márcia está lá na cozinha fazendo almoço, está lá também o Adriano, a Ana, a Betiane e o Ronei estão fazendo almoço hoje. Quem puder ajudar depois, alguma coisa, eu agradeceria.
Se eles precisarem procurar você, seja bem gentil, mas eu acho que eles vão dar conta. O que eu estava falando? Eu tive um dia muito corrido, e aí eu estava na correria para fazer uma coisa. A Melissa me liga: pai, você precisa me buscar no lavacar aqui, que eu sou levar carro, acho que eu rodei para lá, eu não lembro que carro, sei lá que carro, da Glória, eu acho. E aí, daí a pouco ela me liga, eu falei 10 minutos, aí ela me diz: vem correndo, pai, vem correndo que eu preciso de você. Eu chego lá, ela está com o endemoniado no chão, tá com as mãos tudo distorcidas lá, e expulsando o demônio ali no meio da rua daquele rapaz. Aí encostamos, terminamos o processo ali, já chamamos o Júnior pôde ir lá, esperou aqui. Nós somos, o rapaz mora no interior de Rebouças, vamos levar o rapaz lá, vamos arrumar uma casa para esse rapaz poder se recuperar, se ele assim quiser. Querido, nós temos, se você usar a correria como pretexto, era um dia de eu falar com esses endemoniados, se lascaram no dele, beber, se prostituir. Por que eu tenho com isso? Toda essa coisa, com tanta coisa para fazer, tantos discípulos que eu não consigo nem dar conta de discipular os meus discípulos, um cara que eu não conheço, que decidiu encher a cara por conta própria, aí eu vou ficar. Mas eu vi declarações que não é da boca só dele, é da boca de Deus. Então, querido, é isso, esse é o seu papel, esse é o seu chamado, esse é o que Jesus ensinou. E se a gente não parar, a igreja vai crescer, as pessoas serão salvas. A igreja crescer é secundário, as pessoas serão salvas, a igreja cresce tudo, as entradas financeiras, a igreja pode fazer muito mais trabalhos. Está lá a quadra, nós queremos muito mais trabalhos sociais, sabe? Nós precisamos alimentar a multidão que nunca virão aqui. Jesus, ele se compadecia da multidão, porque ele sabia que nunca seria discípulos, e muito, nem ovelha seria, e que quase nenhum daria vida por ele, porque tem esses relacionamentos. Você quer ser multidão, ovelha, discípulo, ou alguém que dá a vida por ele? Que grupo você está? Fique em pé, querido. Você quer fazer uma aliança com o Senhor hoje? Se você quer, vem aqui à frente. Se ajoelhe aqui. Peça perdão ao Senhor. E diga para Ele que você quer ser um discípulo dEle, que você quer andar nos ensinamentos dele, que você quer não só ser ouvinte da palavra, mas praticante. Pode vir, querido.